Então, acompanhe comigo aqui essa leitura de Romanos 3:23. Romanos 3:23. E diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. A minha versão está um pouco diferente, talvez, da sua, mas esse texto de Romanos, eu vou ler novamente esse texto, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Em outra versão da Bíblia, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso produz em nós? O que acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus? Quando nós pecamos? Quando nós trazemos essa sentença de morte para as nossas vidas? Nós acabamos nos tornando individualistas, centrados na nossa própria vontade, consumistas. Nós procuramos, através de adquirir coisas, bens de consumo, bens de investimento, comprar coisas, nós buscamos algo que compense a nossa falta, o nosso isolamento, que é a próxima característica. Nós nos tornamos cada vez mais isolados, cada vez mais ensimesmados. Por quê? Porque nós nos afastamos do Senhor, de quem Ele verdadeiramente é. Agora, com isso, nós percebemos a nossa nós podemos perceber a nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus. Nós não conseguimos nos aproximar de Deus, nós não conseguimos agradar ao Senhor, porque nós somos incapazes, porque há o pecado, há uma barreira entre cada um de nós, entre nós, isoladamente, mas também como coletivo, de nos aproximarmos de Deus e de mantermos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. E aí acabou tudo? Não, não acabou tudo. E aí, pensando, porque, veja, é importante que você compreenda isso. Nós complicamos ainda mais a nossa vida, nós complicamos ainda mais as coisas, tentando fazer com que as coisas sejam do nosso jeito, tentando fazer com que todas as coisas aconteçam da nossa maneira, da maneira como nós entendemos que deveria ser feita, que deveria ser realizada. E ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos afastamos mais ainda. Por isso que esse tema é tão importante. Seja simples. Qual é o passo mais importante ou qual é a coisa mais fundamental que foi deixada para trás por Adão e Eva e que é deixado para trás por cada um de nós? Precisamos nos aproximar de Deus em Cristo Jesus. Porque Cristo transforma a nossa realidade. Acompanha comigo esse texto aqui. Está lá em Mateus. Mateus capítulo 22, versículo 39 e 40. Mateus capítulo 22, versículo 39 e 40. Diz assim: o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, nós conseguimos entender algumas características, nós conseguimos compreender alguns passos que precisamos dar para que a nossa vida seja cada vez mais simples e de maneira que, veja, para que a nossa vida seja cada vez mais simples, mas também para que a nossa vida possa ser aceitável ao Senhor, para que a nossa vida possa ser agradável a Deus. Entenda como isso é importante. Entenda como é importante você perceber que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E também precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Veja como é importante isso, como é importante nós agirmos como Cristo age. Sabe, o segredo de toda a nossa infelicidade, de nossa tristeza,
é não entendermos que Cristo nos ama, não entendermos que nós somos amados e somos preciosos aos olhos de Deus. Então, o conselho que esse texto nos dá para que nós possamos dar passos de volta ao Senhor é amar como Jesus ama você. Eu preciso amar como Jesus me ama. Eu preciso amar como Ele me ama. Eu preciso entregar a minha vida assim como Ele entrega a vida dele. Você precisa amar ao Senhor Jesus como Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você e Ele ama você profundamente. E quando a gente compreende esse amor, o amor de Deus, o amor que Ele tem por cada um de nós, fica fácil, fica mais suave. Sabe por quê? Porque nós podemos compreender que somos irmãos. Somos irmãos, nós não precisamos agir de maneira a passar por cima um do outro, mas nós podemos agir, viver em harmonia uns com os outros, sabendo que nós somos todos irmãos. Deus nos fez assim, Deus nos fez irmãos. Nós podemos entender que nele, no Senhor, nós podemos conseguir vencer o nosso inimigo. E qual é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o Satanás. Satanás é inimigo. O Satanás e o diabo, né? É o inimigo e aquele que divide. Há outras interpretações, há outras maneiras de você compreender essas duas palavras, mas basicamente é assim mesmo. O inimigo da nossa vida é Satanás, e ele age de maneira a nos dividir, a nos tornarmos uns contra os outros. Então nós esquecemos que somos irmãos e nós perdemos a capacidade de vencer o nosso verdadeiro inimigo, porque nós olhamos para o outro, para aquele que deveria ser o nosso irmão, que olharmos para como se fosse nosso irmão, e acabamos colocando a nossa força para lutar contra ele, quando na verdade deveríamos agir juntos contra o nosso inimigo, junto com aquele que venceu por nós. Cristo venceu por nós. E outra situação, em Cristo nós podemos entender quanto é melhor servir ao outro. É muito melhor. Há um texto lá em Atos que diz que muito melhor coisa é dar do que receber. Eu poderia fazer uma reinterpretação desse texto, ou reescrever esse texto para você agora. É muito melhor servir do que ser servido. O Senhor Jesus mesmo fala alguma coisa a respeito disso, quando ele fala que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Veja como é importante nós darmos valor ao que realmente importa. Nós complicamos a nossa vida porque nós não agimos da maneira como Cristo agiu e como Cristo age. Mais uma vez, seja simples.